Nossa convidada de hoje é a Ionara Marques, ela que é integrante aí da Secretaria de Desenvolvimento Social e coordenadora do projeto Família Acolhedora, né, Ionara, que já esteve aqui conosco no outro momento, batendo papo. É que o Família Acolhedora recebeu um reconhecimento, e olha que bacana quando esses projetos eles são reconhecidos para além das fronteiras do nosso município. Teve outros projetos, outros programas que também receberam esse reconhecimento por parte da Associação dos Municípios do Vale Europeu, a ANVI, e da qual o Brusque faz parte também. E que no outro momento também vamos convidar o pessoal que coordena, que faz esse trabalho, para a gente poder entender, né, como é que funciona e para compreender, né. Eu já conheço particularmente um pouco a respeito de cada um deles, mas para quem não conhece, entender como que se chegou a essa homenagem. Tudo bem, Ionara? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Muito prazer estar aqui novamente. Agradeço o convite. É uma alegria sempre pra gente poder compartilhar com vocês aí as notícias do nosso serviço, né? E essa homenagem, como é que se chegou até ela? Quando é que ela veio? Onde é que foi? Eu sei que você esteve lá para receber, né? Sim, eu estive lá com a equipe, né? Temos ali a assistente social Thaís, a psicóloga Amabile, uma estagiária também, a Nanda, né? Então a nossa equipe se inscreveu ali no edital da ANVI, né? Como você falou, a associação, né? Seriam 10 práticas selecionadas, ficamos entre as 10, depois eles estenderam ali até para 15 práticas e entraram mais outros municípios, né? Das 14 cidades da região. E fizemos então inscrição ali do projeto, né, com os critérios contemplados, e a nossa prática ali entre Casas e Corações, a importância do acolhimento familiar em Brusque, foi selecionada. Então, com foco ali no trabalho que a gente vem fazendo no último ano. E como é que funciona o Família Acolhedora, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, né? Eu nunca ouvi falar, acho meio difícil, né? Não, porque é um programa bem estruturado já também, né? É um serviço que já tem 13 anos, mas a gente ainda percebe que tem muitas pessoas que ainda não conhecem. Às vezes falam assim, já ouvi falar, mas não sei bem o que é. Então, realmente falta bastante ainda divulgação. Apesar da gente fazer, como a cidade acaba sendo grande, então são muitos meios de comunicação que a gente precisa atingir, né? Temos trabalhado muito nisso, né? Desde o ano passado até o Instagram do serviço estava ali com 70 seguidores, então agora a gente já está ali com 700, né? Sim. E é um trabalho orgânico que a gente fala, né? Que é feito muito manualmente, então a gente vai, aos pouquinhos, vai alcançando, vamos dizer assim, alcançando as pessoas, divulgando, né? Mas o Serviço de Família Acolhedora, ele é um serviço de política pública, né? É da Prefeitura, ali da Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu sempre digo de uma forma simples que são pessoas da comunidade, famílias voluntárias que acolhem as crianças e adolescentes que precisam ser afastados das suas famílias. Ao invés de ir ali para os antigos orfanatos, que hoje são os abrigos, casa-lar, eles vão residir por um tempo nas casas dessas famílias, que a gente seleciona, capacita, faz a formação. Então, um trabalho muito importante, né, que precisa ser sempre mais e mais divulgado, porque ele depende realmente da adesão da comunidade, né? E aqui em Brusque tem muito dessa procura de casa-lar, de crianças, adolescentes que precisam dessas casas-lar? Sim, a gente tem sim, né? Temos uma casa-lar do município, da prefeitura, que tem uma capacidade para 10 crianças, porque a ideia é ser pequeno, né? Os antigos abrigos existiam 20, 30, temos ainda ao redor. Um pouco, né? E isso, aí fica muito massificado o cuidado, isso é muito prejudicial. Por isso também que surgiu a Família Acolhedora, né? A partir dos estudos do que era menos prejudicial para as crianças, porque o ideal seria elas estarem com as famílias delas, né, bem cuidadas ali, bem tratadas, e muitas vezes por problemas de diversas ordens, né, de dependência química, de problemas realmente que fogem, às vezes, até o controle, até a situação de rua, né? Quando é identificado, então, que a criança ou adolescente está ali numa situação de negligência ou de abandono, ela precisa ser retirada. E aí, como você disse, a casa-lar, nossa, hoje tem capacidade para até 10, e nós estávamos recente com 8. Então, olha só, agora está com 7, né? É até interessante num outro momento, né, chamar ali a coordenadora, né, a Leila da Casa-Lar, que inclusive foi nossa primeira família acolhedora aqui no município, e ela traz também, ela como que já foi família acolhedora e hoje é coordenadora, ela faz até esse paralelo, sabe, da diferença de uma criança acolhida numa família e dentro de uma Casa-Lar. E nós temos também 3 crianças acolhidas nas nossas famílias. Então existe uma demanda, né? Infelizmente, a gente queria não precisar,
mas existe e precisa realmente da sensibilização da comunidade para abraçar essa causa, essa ideia que é uma política pública, mas ao mesmo tempo é um serviço que, como eu disse, né, depende realmente sim das famílias entenderem e se sensibilizarem e nos procurarem, pelo menos para conhecer, para divulgar, né? E Ionara, como é que fazer a família entender que aquela criança que está chegando ali para eles não é uma adoção, por mais que ela tenha que criar um vínculo com a criança, porque não proteger ela daquela situação que ela estava vivendo, e a própria criança saber que ela vai sair por um período de perto da família e vai ficar com outra pessoa cuidando dela para o próprio bem-estar dela. É sempre assim, é menos difícil para a criança do que para os adultos, né? Sempre digo isso, que nós adultos, todos nós já fomos crianças um dia, né? Mas a gente se esqueceu disso, né? Então a gente não entende, não se lembra muitas vezes dos momentos da nossa vida em que nós passamos por dificuldades e nós entendemos a provisoriedade da situação. Então a criança, ela vai necessariamente ser retirada ali por uma medida de proteção. Então ela tem que ir para um outro lugar, e temporariamente. Então, ir para a família acolhedora ou ir para o abrigo já gera um impacto grande para ela, já é difícil, né? Dependendo da idade, né? Quanto maiorzinha, mais complicado fica ali a explicação verbal, né? Porque as emoções os bebês também compreendem, desde muito pequenos, né? Mas a gente faz um trabalho ali, né, com a nossa equipe, como eu disse, de conversar com essa criança, de explicar para as famílias a mesma coisa, né? As crianças, a princípio, ali, elas têm esse impacto, mas depois elas compreendem, vão sendo ali acolhidas, muito bem cuidadas, tanto na Casa Lar quanto nas nossas famílias, né? Mas elas têm o desejo de retornar para a casa delas. E é feito um trabalho até para isso, e na impossibilidade para adoção. E aí, com as nossas famílias, a gente trabalha muito isso, vínculo, né? Precisa ter vínculo, precisa amar, precisa cuidar. É um vínculo muito forte, igual a gente desenvolve com as pessoas ao nosso redor, né? Lógico que ali você está morando, mas de uma forma temporária. Então a gente trabalha isso o tempo todo com a família, desde o início que ela nos procura, porque muitos procuram para adoção. Muitos, eu escutei, eu queria saber um pouquinho mais, e aí vai conversando, já logo no início já fala, mas eu tenho intenção de adotar. A gente fala, olha, mas um dos critérios é não ter esse interesse, porque são projetos, serviços totalmente diferentes, né? Então a gente vai trabalhando com estudos, com vídeos, com entrevistas com as famílias que a gente já tem. A gente vai trabalhando isso, esse vínculo, a importância de construir, e ao mesmo tempo a despedida, a transição, né? E tem um tempo, assim, mais ou menos, que a criança ela fica nessa Casa Lar? Tanto na Casa Lar quanto na família, né? No acolhimento em geral, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz um prazo máximo de 18 meses, que é 1 ano e meio, que é bastante, né? Para uma criança, para bebês, né? A gente pega bebês que ficam mais de 1 ano acolhidos, a vida inteira quase da criança, ela está acolhida por causa da morosidade dos processos, porque precisa cumprir os prazos, né? A família tem o direito de se defender, tem o direito do recurso, 1º grau, 2º grau, 3º grau. Então isso acaba vamos dizer assim, demorando o processo, mas é algo que a gente não tem como ir contra, entende? E com a família a gente vai trabalhando para ser o mais rápido possível. A gente já teve acolhimento de 14 dias, mas já teve de quase 2 anos também. Então cada caso é bem individual. Desculpa interromper, até para o pessoal entender melhor como é que funciona, e Ionara me corrija se eu estiver errado, mas geralmente são casos de crianças que são retiradas do ambiente onde elas vivem, por uma questão de ordem judicial, por alguma, enfim, elas já saem de um ambiente de certa forma forçada, né, Ionara? Isso mesmo, é como eu falei, elas saem muitas vezes sem entender o porquê, porque por mais que nós que somos ali do sistema de garantia de direitos entenda que ela estava tendo um direito violado, ou seja, ela estava sofrendo de alguma forma, a criança às vezes não vê isso, porque é o ambiente que ela está habituada, né? Exatamente. Então, por isso que eu falei que é interessante trazer a coordenadora da Casa Lar. Sim. Porque nós temos bebês, né, os nossos são pequenos ainda, ela tem mais depoimentos de crianças maiores que expressam isso, né? Eu quero voltar para casa da minha mãe, eu quero voltar para casa do meu pai. E tem que ser feito todo um trabalho que é bem desafiador para explicar para a criança que ela está sendo direcionada para um outro local, né, avaliado ali pela justiça como mais protetivo, né, a gente fala, ela precisa ficar num ambiente protetivo, né, e isso realmente é um desafio constante, sim. Então, nossas famílias, elas têm essa capacitação, essa formação para entender isso. Ela não deixa de sentir por causa disso, né?
Até a gente já levou algumas famílias em outras rádios também, né? Se em algum momento vocês quiserem convidar, é muito interessante ouvi-los, porque eles vão falar sobre as dores, sobre as despedidas, mas também sobre a alegria de ter feito a diferença na vida daquela criança naquele momento tão difícil para ela. E até te perguntar outra coisa, como é que se faz essa identificação? É o conselho tutelar, é vocês que vão acompanhando junto com eles para tentar ver o melhor momento para tentar retirar talvez essa criança daquele vínculo familiar que está com alguma situação complicada? Ou tem outra situação que o próprio Valdomiro falou, o Ministério Público, a Justiça pede para vocês acolher elas? Funciona assim, em geral essas famílias, a maioria já está sendo atendida ali pela política de assistência social, muitas vezes pelo CREAS, né? Que trabalha com as famílias que têm ali, como eu disse, as violações de direito, né? As violências, as negligências. Então, em algum momento, a gente já faz uma reunião ali com o CREAS, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, onde eles já vão sinalizando para nós, temos trabalhado com as famílias e não temos visto progresso. Possivelmente, essas crianças vão para um acolhimento. A ideia é a gente fazer esse fluxo antes, né? Às vezes acontece e às vezes acontece também acolhimentos emergenciais, que daí o próprio conselho acionado vai lá e acolhe emergencial e aí precisa destinar ou para a família acolhedora ou para casa lar. Mas as crianças somente são acolhidas, a não ser que nesse caso emergencial do conselho tutelar, por determinação judicial, pelo poder judiciário, entendeu? O MP, ele acaba ali sendo acionado no processo depois, muitas vezes, né? Mas então é importante a gente saber isso, não somos nós muitas vezes nem conhecemos a família. Às vezes a gente conhece antes pela reunião com a rede, né? Mas muitas vezes chega para nós e aí a gente vai ainda tentar fazer aquele trabalho com a família, que antes o CREAS também estava fazendo, às vezes em parceria com o CREAS, com a saúde, com o CAPS, né? A gente tenta para ver, é como se fosse assim, não, a família ainda tem chance de recuperar, e algumas conseguem, de fato, né, mudar o curso que motivou o acolhimento e receber essas crianças de volta. Como é que é para vocês, até pra gente encerrar, ou para você em especial que está à frente, né, liderando esse trabalho, no caso aí da família acolhedora, receber uma homenagem como essa? Um reconhecimento, né, do trabalho. É muito gratificante, né? Porque, como eu disse, é um trabalho muito desafiador, né? A gente trabalha muito e pra gente conseguir uma nova família acolhedora, às vezes são meses, né? Um ano. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Onde a gente tenta levar a todos o conhecimento, a importância do serviço, mas mas os números são muito pequenos. Então, quando você vê um reconhecimento, você tem um novo gás, né? Para continuar se esforçando, continuar divulgando, e quando também a gente vê o que isso impacta na vida das crianças, dos adolescentes, né? Quando a gente vê ali, hoje nós já temos jovens que foram acolhidos ali na adolescência, tanto em abrigo quanto família acolhedora, e a gente tem um depoimento bem emocionante dela. Quando a gente vê isso, a gente vê, não, nós estamos no caminho certo mesmo, apesar dos desafios, das dificuldades, né? Esse reconhecimento, mesmo que ainda que regional, né? É muito importante pra gente, né? Pra gente se motivar a continuar se dedicando para essa causa, para esse trabalho. E só uma curiosidade, as famílias selecionadas, elas passam por um crivo, né? Que existe algum critério mínimo, básico, para que a pessoa... Bom, eu tenho interesse, mas não basta eu ter interesse, eu atendo esses critérios. Quais são esses critérios? Isso, os critérios, como eu disse, um dos primeiros ali, não ter o interesse em adoção, né? Sim. Realmente ter interesse no acolhimento temporário, né? Então, se tornar uma família acolhedora, temos famílias que estão ali já com a gente há quase 5 anos. Você precisa residir aqui em Brusque, ter mais de 21 anos, não precisa ser uma família, um casal necessariamente, né? Mas precisa ter ali uma organização familiar, de casa, todos que moram na casa precisam. Um ambiente mínimo com condições também. Isso, estar em concordância, né? Todos os membros, né? Você precisa ter o entendimento, que eu sempre falo, né, da questão temporal, que é o mais importante, né, entender realmente que você vai ter responsabilidades como se fosse seu filho, mas ele não vai ser seu filho, né? Ele vai passar por ali e vai definitivamente para outra família. E também precisa ter tempo para participar das atividades conosco, né? Porque tem uma capacitação. Mas se eu trabalho fora o dia todo, então eu não consigo ser uma família acolhedora. Consegue, porque a gente faz um horário flexível, entendeu? Sim.
Então você precisa, né, quem está nos ouvindo aqui que está achando interessante ali a ideia, ou pelo menos conhecer um pouquinho mais, precisa realmente ter afeto, ter carinho, ter vontade de participar de algo que é muito grandioso, né? Nossas famílias, elas trazem assim os relatos que são realmente desafiadores, teve desafios, teve momentos difíceis ali, mas assim, o sentimento, né, que eles trazem pra gente de dever cumprido, de ter uma missão mesmo, um propósito de vida, é muito gratificante, sabe? Ionara Marques, muitíssimo obrigado aí por ter sido disponibilizado a bater um papo aqui com a gente. Sempre é bom recebê-la aqui. Parabéns aí por essa homenagem, pelo trabalho que vocês fazem lá. Eu agradeço muito, né? Quero de público parabenizar os meus colegas ali, né? Do albergue, que receberam também um prêmio Além das Ruas, né? Com a população de situação de rua, né? A coordenadora Caroline. Tem também o coordenador Júlio do CRASA Zambuja, ali juntamente com a assistente social Cássia, que fizeram um projeto ali pros beneficiários do programa Bolsa Família, né, com a coordenadora Joelma. Então quero deixar meu parabéns também para eles, né? Agradecer novamente, né? Dizer que estou muito feliz e espero em breve voltar para a gente conversar novamente. Eu inclusive vou fazer um convite para o Júlio, para a Caroline, para que eles também venham aqui, que é importante a gente saber, não só por esse reconhecimento, claro, mas também como é que funciona, até inclusive se eles tiverem ouvido, já estou fazendo o convite aqui ao vivo, mas depois eu vou entrar em contato para a gente alinhar uma data. Exatamente. Obrigado então, Ionara. Obrigada.